Os Estados Unidos e o Irã estão em guerra no momento em que eu faço esse vídeo há um mês. E a gente sabe que quando um país que é um grande produtor de petróleo, como o Irã, entra em conflito, esse acaba se tornando um problema mundial. O Irã controla um caminho chamado Estreito de Hormuz. Esse estreito ele vai desde o Golfo Pérsico até o Golfo do Omã. Por ali passa cerca de 20-25% do comércio internacional de petróleo. Ou seja, se o Irã fecha o estreito, o preço do petróleo internacional, que é o preço do petróleo Brent, ele se eleva. Ele se elevando, isso é um problema para a gente também, apesar de a gente ser um grande produtor de petróleo. Por quê? Porque a gente não tem autonomia de produção nem de refino. E isso foi dificultado fortemente graças a uma pessoa, Jair Bolsonaro. Então, sim, é literalmente o que está no título do vídeo. Parte do que a gente está passando hoje em relação a essa turbulência em relação ao preço dos combustíveis, especialmente ao diesel, é por causa do Bolsonaro, quando ele decide privatizar refinarias, dificultando assim o nosso refino, e também quando ele decide privatizar a BR Distribuidora. A BR Distribuidora, na época do Temer, ela já tinha sido vendida boa parte das ações dela, porém foi na época do Bolsonaro em que ele vendeu uma parte significativa das ações, dando o controle majoritário para o setor privado. Ou seja, foi uma privatização, basicamente. Então, tendo a BR Distribuidora a maior parte da distribuição do país, não tendo mais a decisão nas mãos do Estado do que fazer com os preços da distribuidora, a gente tem um problema no controle do preço. Uma vez que é o setor privado que agora tem o controle da empresa, a gente não pode controlar preços como a gente controlava antes. O que é que o governo tenta fazer hoje? Aliviar o preço com um pacote de incentivo, como é o primeira vez aí ele incentivando, zerando o PIS/COFINS do combustível, e agora ele dá um novo incentivo recentemente, agora sobre a gestão do Dário Durigan. Antes era o Haddad, agora é o Dário Durigan, ministro da Fazenda, e tem um novo incentivo aos mesmos moldes. Já estão chamando isso de Brasil Soberano 2 ou parte 2. Então, é muito importante que fique claro que a gente não só pode, como deve controlar os preços por causa de um motivo bastante óbvio. Uma empresa pública como a Petrobras, ela serve para atender os interesses do povo, os interesses do país, os interesses da nação, não para atender ao setor privado. Obviamente que a empresa, ela tem sim, ela deve ganhar lucro. Não estou dizendo que a empresa tem que trabalhar com prejuízo. Porém, se é do interesse do país que a Petrobras diminua um pouco a sua margem de lucro em benefício da população, assim deve ser feito. Não é questão de vai prejudicar a Petrobras. Vai prejudicar a vida da população. Já está prejudicando. Nós temos também um grandíssimo problema, que é o caso desses cartéis, desses postos de combustíveis, supostos cartéis, que ficam aumentando o preço dos combustíveis sem que a Petrobras tenha repassado o preço para a distribuidora. Então, parte disso é culpa do Bolsonaro, parte disso é culpa do bolsonarismo que fica insuflando esse tipo de insurgência. Eles ficam incentivando, por exemplo, greve dos caminhoneiros, que já não vai ter mais. Teve um princípio aí de talvez se ter uma greve, mas o governo Lula já acalmou aí o pessoal, não vai ter greve. E não, isso, se tivesse, seria mais uma pressão aí inflacionária sobre os preços gerais, né? Não necessariamente nos combustíveis. Então, percebam o seguinte, quem detém a distribuição do combustível e quem detém o refino do combustível, ele consegue controlar qual que vai ser o preço. A Petrobras tinha a maior parte disso tudo, já não tem mais. Então o país fica vulnerável a esse tipo de problema externo. No momento em que estamos hoje, não há a menor perspectiva de que se encerre esse conflito no Irã. Até porque o Donald Trump fica indo para cima, fica avançando sobre o Irã, pressionando. O Irã, ele não está disposto a acabar com o conflito, já que o Trump propôs
o absurdo, se você for pensar, se você fosse o Irã, de controlar conjuntamente o Estreito de Hormuz, o que obviamente o Irã não vai fazer isso, porque uma vez que ele fecha o estreito, ele consegue fazer uma pressão não só nos Estados Unidos, mas como no mundo todo, pressionando ainda mais os Estados Unidos a encerrar o conflito, e o Trump não aceitou a contraproposta do Irã, que dentre elas estava que eles, os Estados Unidos no caso, arcassem com os custos do prejuízo que o Irã teve, está tendo e terá. Obviamente o Trump não vai aceitar isso, e até o momento em que a gente fala, ele já voltou atrás de novo e disse que não sabe se tem interesse em acabar com a guerra mais. Então, toda vez que você olhar para o que está acontecendo, olhar para a dificuldade que o governo está tendo em manter os preços equilibrados, e nem tá tão assim um aumento absurdo. Eu sei que em muitas bombas o pessoal aumentou, mas não por transferência do governo, por irresponsabilidade dos donos de posto, como eu já falei, que estão se valendo dessa crise internacional para lucrar em cima da população. Toda vez que você vê essa questão, se lembre, parte desse prejuízo que você está tendo é culpa do Bolsonaro. Caso você ainda não tenha entendido a situação, eu vou explicar um pouco mais. Se o preço do combustível aumenta, especialmente o diesel, aumenta o preço dos fretes. A gente sabe que tudo é entregue em caminhões, basicamente. Inclusive aquilo que você não vê sendo entregue nos caminhões. Você vai comprar seu tomate na feira, chegou em um caminhão. E esse caminhão usa diesel. Até o agro, que não depende de que entregue necessariamente as coisas para ele, claro, dependendo do que ele for usar sim, mas o que ele usa de combustível nas suas máquinas, não sei se eu falo do agrobusiness, é diesel. Então pressiona o agrobusiness aí. Quando eu falo agrobusiness, estou falando dos grandes players, pressiona os preços para cima também. Isso já foi tema, inclusive, dentro do governo para dizer que vai tentar retomar o controle da BR Distribuidora. Se vai ser possível, eu não sei como que foi feito esse tipo de contrato, a ponto de se fazer uma reversão. Não é tão simples como muita gente faz parecer, não é numa canetada, foi feito um contrato. Então, o que a gente pode fazer no momento é esperar e culpar o Bolsonaro. Se você é bolsonarista, repense aí o que você vai fazer em 2026. Como eu falei para vocês que parte disso é parte da falta do controle que a gente tem, obviamente, se você votar no Flávio Bolsonaro em 2026, saiba que a tendência é que esse cenário piore mesmo passado esse conflito. Por quê? Porque assim como o pai, ele tem uma agenda privatista e provavelmente vai querer privatizar mais refinarias, privatizar a própria Petrobras. Isso só não está pior porque o Bolsonaro não conseguiu privatizar a Petrobras, tá? Porque se ele tivesse conseguido, e ele tentou, o Lula reverteu a privatização porque ela estava em processo, ela não tinha sido efetivada, por isso a facilidade. Se tivesse sido privatizada, eu digo para vocês, eu não sei o que é que o Lula faria, né, para além do PIS/COFINS, não sei o que é que ele faria. Seria muito mais difícil, tá? Seria muito mais difícil, muito mais penoso para o governo, muito mais penoso para a população, mas você quer votar nele ainda assim? Você que sabe. Eu voto em alguém que atenda meus interesses. A não ser que você que está me vendo aí seja aí um grande empresário que tem interesse de comprar empresas públicas. Se esse for o seu caso, vá em frente. Faça o que você achar melhor para você. Agora, se você é uma pessoa como eu, um trabalhador aí que está tentando ganhar seu dinheiro honestamente, eu sugiro para que você repense muito bem o que você vai fazer em 2026. Valeu, pessoal. Curta esse vídeo, se inscreva, ativa o sininho. Se você puder, você hype o vídeo se aparecer para você. Fiquem bem. Até o próximo vídeo.